Olá, turma, bom dia, um ótimo início de semana a todos. Peguei um livro de língua portuguesa, tá? Que nós vamos iniciar com este livro hoje na parte de ortografia. Então, abram na página 132, que nós vamos ver hoje o uso dos porquês, tá? O porquê separado, o porquê separado com acento, o porquê junto e o porquê junto com acento, tá? Vamos observar aqui, turma, o emprego dos porquês, tá? Então, nós temos uma tirinha, onde a primeira cena diz: porquê separado? Porque não é junto. Mas por quê? O porquê eu não sei. Então, a primeira, o porquê separado, são para as perguntas, tá? O segundo porquê, que é junto, resposta. O porquê separado com acento no fim de frases, né? Igual a motivo, tá? E o porquê junto com acento são para os substantivos, ok? Então, a tirinha fica bem esse uso dos porquês. Turma, eu coloquei algumas regrinhas aqui para que vocês possam compreender melhor, tá? Esse uso dos porquês. Então, nós temos aqui o porquê separado sem acento. A forma do porquê separado é a sequência de preposição por mais o pronome interrogativo que é igual a porquê, tá? Esse porquê separado. Ele pode ser substituído por qual razão e por qual motivo. Usamos sempre esse porquê no início de uma frase, tá? Ou para fazer uma pergunta. Nós temos o exemplo aí, ó. Quero saber por que escolheu essa camiseta e por que não veio à aula ontem, tá? Então, poderia ser substituído no caso, né? Quero saber por qual razão escolheu essa camiseta. Quero saber por qual motivo escolheu essa camiseta, viu? Então, dessa forma, a gente compreende esse uso do porquê separado. Aqui nós temos, turma, o porquê junto, sem acento. Ele é uma conjunção que equivale a pois, já que, uma vez que e como, tá? Normalmente é usado para explicações em respostas. O exemplo aí: escolhi essa camiseta porque gosto da sua cor. Não fui à aula ontem porque nevou, certo? Então, vejam aí, né, que ele é o uso para explicações, tá? Nós temos agora o porquê separado com acento, que é usado sempre no final das frases e pode ser substituído por qual motivo, tá? Um exemplo: essa camiseta está suja. Sabe por quê? Vocês não fizeram a tarefa por quê? Vejam aí que ela pode ser substituída, não é isso? Então, esse porquê separado com acento, ele é usado sempre no final das frases, ok? Aqui nós temos, turma, o porquê junto com acento, tá? Ele representa um substantivo com o significado de causa, razão ou motivo, que normalmente ele surge antecedido por um determinante, tá? Por exemplo, um artigo, ok? Então, nós temos o exemplo aí, ó. Diga-me o porquê de você usar esta camiseta nessa ocasião, tá? Percebam aí o artigo, tá? O porquê. Segundo exemplo: existem muitos porquês para explicar a minha ausência na aula ontem, ok? Então, percebam aí, tá? Esse significado de causa, razão ou motivo, tá? É antecedido por um determinante, no caso o artigo aí, temos como exemplo aí o primeiro: diga-me o porquê, tá? Então, é dessa forma que a gente vai usar esse porquê junto com acento. Vamos observar agora esse texto, tá, turma? Esse pequeno texto aqui, onde diz o seguinte: por que tem acento? Porque sim. Mas por quê? O porquê eu não sei. Perceba aí que foi empregado todas as regrinhas que nós acabamos de ver agora, tá? Vamos só fixar agora, turma, esse uso dos porquês, tá? Então, prestem bastante atenção. O porquê separado sem acento, ele é utilizado para fazer perguntas,
Logo aí abaixo nós temos o porquê junto, sem acento, utilizado para resposta. O porquê separado com acento, ele é utilizado para fazer perguntas no final da frase, tá? E o porquê junto com acento, ele possui função de substantivo, tá? Ele é um sinônimo de motivo, ok? Vamos ver um exemplo aqui, tá? Então, nós temos aí o porquê separado, né? Que nós vimos que são para as perguntas. Então, temos o exemplo. Por que você estuda? Então, nós temos o porquê junto, né? Que é para a resposta. Estudo porque quero passar. Logo abaixo, nós temos o porquê separado com acento, que é no fim de frases. Vocês estudam por quê? E temos o porquê junto com acento, que é usado para substantivo, não é isso? Eu sei o porquê da sua dedicação, tá? Então, observem bastante, tá? Temos aí na pergunta, por que você estuda? A resposta, estudo porque quero passar. No final da frase, vocês estudam por quê? Aí temos ele como substantivo. Eu sei o porquê da sua dedicação, tá? Então, é dessa forma que é utilizado o uso dos porquês. Aqui, turma, na página 132, está explicando, né, nesse quadro, o uso dos porquês. É tudo que eu fiz agora para vocês, tá? Então, de acordo com essa orientação que eu dei agora para vocês, desse uso dos porquês, vocês vão realizar a página 133, a primeira, segunda, terceira e quarta questão, que está toda relacionada ao uso dos porquês, tá? Então, turma, realizem essa atividade. Se ainda tiverem dúvida, podem me enviar uma mensagem, ok? Turma, finalizando aqui com o uso dos porquês, peguem o livro de produção textual, tá? Nós temos como gênero hoje o texto teatral, ok? E esse texto teatral ou dramático, tá? Como é conhecido também, são aqueles produzidos para serem representados. Isso significa encenados, tá? E eles podem ser escritos tanto em poesia quanto em prosa, tá? E os textos teatrais, turma, são, portanto, peças de teatro escritas por dramaturgos, tá? E são dirigidas por produtores teatrais, ok? Então, esse texto teatral, né, vocês vão ver quando fizerem a leitura, que ele é constituído por dois outros textos, tá? É o texto principal e o texto secundário. O texto principal, vocês vão ver que ele é composto pelas falas de atores, né, dos atores. E o secundário, ele traz algumas diretrizes, tá, do texto principal, ou seja, são os personagens e o seu papel, a quem pertence cada fala, a divisão inicial e final, o cenário, a roupa dos personagens, como tudo vai ser dirigido, tá? Então, esses secundários são todas essas diretrizes, tá? Então, turma, o que é que vocês vão realizar no livro de produção textual? Vocês vão fazer a leitura, tá? Do trecho, do texto teatral, Quem Tem Medo de Escuro, ok? Então, vocês vão encontrar os personagens, a Maria Luísa, de 8 anos, a mãe, a dona Irene, de 34 anos, o pai, o seu Alexandre, de 54 anos, e o irmão Miguel, de 12 anos, tá? Então, ao realizar a leitura inicial da página 41, vocês vão ver o conceito, algumas diretrizes, a divisória do texto teatral, tá? E quando realizar a leitura de Quem Tem Medo do Escuro, observem bastante as divisões dessa cena, tá? As falas dos personagens, dos atores, ok? Para que vocês possam compreender esse conceito do texto teatral, tá? Só lembrando, turma, que o texto teatral, né, ou dramático, né, como é mais conhecido, eles são produzidos para serem representados, ou seja, encenados, tá? E eles podem ser escritos tanto em prosa quanto em poesia, ok? Então, vocês só vão fazer somente a leitura, ok?